E o Cruzeiro domina público e renda na Libertadores da América de 2026. Dos 4 maiores públicos da Libertadores desse ano são do Cruzeiro, assim como 3 das maiores rendas brutas também são da Raposa. O jogo contra o Flamengo nessa quarta-feira registrou o maior público e renda da atual edição. Foram 60.046 pagantes para uma renda bruta superior a 5 milhões de reais. O segundo maior público e renda é de Cruzeiro e Boca Juniors. O quarto maior público é de Cruzeiro versus Barcelona de Guayaquil. Cruzeiro tem a incrível marca de 54.706 pagantes por jogo, com uma média bruta de arrecadação de 4 milhões de reais por partida. Gostaria que você desse uma nota de 0 a 10 para a torcida do Cruzeiro na Libertadores da América. Já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Nicola, não acha que o Cruzeiro está passando dos limites na gestão? Um time que fez recuperação judicial era o mais endividado do Brasil, gastando como está. Será que vão dar o calote no ARJ? Ô Luiz, o dono do Cruzeiro tem muita capacidade financeira, patrimônio estimado em 9 bilhões de reais, e é um cara muito sério, tá? Nunca li notícias de que deve dinheiro, atrasou pagamentos. Nessa janela, pela primeira vez em 5 janelas, o Cruzeiro tem superávit. Ele arrecadou mais do que gastou, especialmente com a venda de atletas jovens, né? Ele está investindo bastante e a tendência é que, quando esses jogadores de mais nome começarem a prosperar, ele venda para tentar equilibrar as contas. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta quinta-feira, depois do empate com o Flamengo, e o Cruzeiro teve um dia aí de folga, exceção para jogadores que estão naquela transição, jogadores que estão trabalhando ainda para readquirir a melhor forma física. Daqui a pouco até a gente passa um balanço aí sobre Cássio, Léo Aragão, Gabriel Peck já iniciando a fisioterapia na Toca da Raposa 2. Também a situação de Neisser Villarreal, mas para o restante aí, o grupo principal de folga depois do empate diante do Flamengo, neste período aí de maratona de jogo em cima de jogo, meio final de semana, o Cruzeiro vai dando folga aí à medida do possível para todos os integrantes aí do elenco estrelado. Então a retomada dos trabalhos nesta sexta-feira na Toca da Raposa 2, e aí o Cruzeiro começa a preparação, esquecendo Copa Libertadores, porque domingo tem um compromisso importante, duelo com o Corinthians, Arena Corinthians em São Paulo, e o Cruzeiro com uma chance aí de, quem sabe, entrar no G4 do Brasileirão. Então vamos ver o que vai fazer o técnico Arthur Jorge. Ele vai definir aí nos 2 próximos dias, nesta sexta e no sábado, quem vai jogar contra o Corinthians. Tem baixa por suspensão, o Kenji, por exemplo, recebeu o 3º cartão amarelo, mas dentro daquela ideia de talvez rodar um ou outro jogador, mas montando uma escalação forte para o jogo no domingo. O Cruzeiro não vai emendar viagem, o Cruzeiro joga com o Corinthians, retorna, depois inicia a preparação na Toca na segunda, aí treina segunda e terça, na terça viaja para o Rio de Janeiro, na quarta é a decisão diante da equipe do Flamengo. Então, claro, existe uma possibilidade de o Arthur Jorge fazer o mesmo que ele fez diante do Mirassol, uma mescla ali de alguns jogadores para o compromisso diante do Corinthians, mas com a necessidade de se montar um time que seja capaz de buscar um grande resultado em São Paulo. Quem sabe até possa pintar uma chance para Lúcio Rodrigues estrear com a camisa do Cruzeiro, vem treinando os últimos dias normalmente, ficou à disposição aí nos 2 últimos jogos, ainda não ganhou a oportunidade, e quem sabe também chance para Wesley e João Costa ganharem mais minutos. O Wesley até falou com a gente na Zona Mista no Mineirão, que vem recuperando aí, se sentindo cada vez melhor para atuar 90 minutos, jogador que acho que foi importante nos 2 jogos. Contra o Mirassol marcou um bonito gol, apesar do gol perdido diante da equipe do Flamengo, teve uma boa participação no jogo. Eu prometi um balanço aí sobre os jogadores do departamento médico. Cássio e Léo Aragão já trabalhando com o grupo, muito em breve o Cássio já deve ser relacionado, hein? O jogador deu uma resposta muito positiva, está praticamente liberado, é questão de tempo. Completando agora, no dia 16, se não me engano, 5 meses da cirurgia que ele fez. Então, a partir deste período aí, o Cássio tem tudo para voltar a ser relacionado. Mais alguns dias, repito, e isso deve acontecer. O mesmo vale para o goleiro Léo Aragão, que retornou do Avaí
está recuperado da lesão muscular que sofreu. Gabriel Peck já iniciou a fisioterapia na Toca da Raposa 2, agora é aquele processo mais demorado, uma recuperação mais lenta, mas desde que ele foi operado, o Cruzeiro trabalhava aí com até 3 meses para ele voltar a jogar, mas não será fim de ano para o Gabriel Peck, é uma tendência que ele volte ainda nesta temporada. Luiz Sinisterra fez a cirurgia na Europa, ainda não retornou para iniciar a reabilitação na Toca da Raposa 2. Tá falado, pessoal? Inclusive, falando em jogo ter sido legal, torcida, hein? 60 mil, recorde de público aí de Libertadores. Foi. No novo Mineirão. A gente tem artezinha, inclusive, aí daqui a pouco. Mas assim, achei que foi... eu vi uns amigos, inclusive, que moram nos Estados Unidos, falando assim, pô, mas a torcida do Cruzeiro tava cantando e tal, porque na transmissão aqui parecia que a torcida do Flamengo... Aí é bom a gente explicar, né? Como que é feita a transmissão, né? Eles colocam um microfone nas torcidas ali. Se eles quiserem subir o volume de um e diminuir da outra, é a coisa mais fácil do mundo. E visualmente, eu já fiquei 1 bilhão de vezes na área de imprensa lá do Mineirão, que já é do lado da torcida visitante, né? Mas quando eu jogos Palmeiras, alguns, Corinthians, alguns e Flamengo, todos, eles botam o microfone realmente lá na torcida. Uhum. Tem várias fotos disso já que o pessoal já tirou, né? Fica o microfone lá apontado pra torcida naquele lugar, né? Porque não é comum ficar em todos os jogos. E a área de imprensa do Mineirão tem isso, né? Ela é muito próxima da torcida visitante, então dá essa distorção por todos esses motivos. Mas a torcida fez uma grande festa ontem, a torcida do Cruzeiro. Né? E pra quem viu na TV aberta, né? Tem até uma diferença que é muito clara, e aí a escolha da transmissão, né? Eles que escolhem ser assim. Mas, por exemplo, se você pega o jogo da TV aberta e pega o jogo do YouTube, né? A mesma emissora tem esses dois, colocou nesses 2 canais aí, o som da torcida no YouTube é muito mais alto, né? A escolha da TV aberta é passar o jogo com o som da torcida lá embaixo. E ontem eu tava decidindo onde ia ver o jogo, porque assim, uma das coisas que eu acho mais ruins do futebol brasileiro é essas transmissões sem o som da torcida, né? Que fica parecendo que os caras estão jogando na época da pandemia. E isso são todos os jogos, né? Na TV aberta. E aí eu tava decidindo onde que eu ia assistir, porque... Só que aí o delay tava um pouco... Pouca coisa, mas um pouco maior no YouTube. Eu fiquei na TV mesmo, mas isso é muito ruim. Só que eu coloquei a Samuca TV, né? E aí tem o som ambiente que... E aí no som ambiente da Samuca TV, a torcida do Cruzeiro cantou o tempo todo. Não, eu estava no setor roxo inferior, então eu não assisti jogo da TV. Eu ouvi, assim, a torcida do Flamengo 3 vezes. O setor roxo inferior, ele é abaixo, muito perto da torcida do Flamengo. Então, assim, teve ali uns 3 momentos, especialmente no segundo tempo, depois do gol do Flamengo, que a torcida do Cruzeiro deu uma baixada e 1 no primeiro tempo. Mas no resto do jogo, praticamente todo jogo só se ouvia a torcida do Cruzeiro como tem que ser. Então, assim, às vezes eles constroem esse tipo de narrativa também, né? Ah, mas não vai nessa não, viu, gente? A torcida do Cruzeiro fez um baita papel, 5 milhões aí pro Pedrinho ajudar a pagar as contas, né? Mas acho que foi uma grande participação da torcida, o ambiente estava muito legal e foi um grande jogo de Libertadores. A gente bateu um pouquinho nessa tecla, né? Por 7 anos sem vivenciar isso. O Cruzeiro não comemora troféu jogou de igual para igual, tá, gente? Ao contrário de outros clubes por aí, a gente comemora vitória. Então eu saí invocado do Mineirão, tá invocado, porque eu, assim, não ganhou tá ruim, gente, é tão simples quanto isso. Ganhou tá bom, empatou tá ruim, perdeu tá péssimo, entendeu? Então, a gente saiu invocado, mas o Cruzeiro é bom em calar o Maracanã. Sabe o que vai acontecer semana que vem? Você já sabe, né? Que acontece toda vez também. Do Cruzeiro visitante no Maracanã, em todos os estádios, mas especialmente no Maracanã, é uma área de lazer ali, um playground do Cruzeiro. Aí vai estar assim lá, ó. Aê, 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 e eles vão falar assim, e a torcida do Flamengo sobe o som no Maracanã. Cara, isso me dá a maior raiva, velho. Sempre. E sempre são as músicas que são só da torcida do Cruzeiro, que mais ninguém canta. E aí eles falam isso sempre, velho. E a torcida do Flamengo, ou senão quando e as torcidas dão um show. Ontem teve isso. No começo do jogo ali, só ouvia Libertadores, ser campeão. E aí, as torcidas de Cruzeiro e Flamengo dão um show. E só a torcida do Cruzeiro cantando. Pô, pelo amor de Deus. Que raiva que não dá, viu? E o José Geraldo lembrou, ter mais de 60 mil pessoas te mandando tomar um suco de caju não é pra qualquer um, recorde do Jardim. E realmente, assim, foi um dos momentos de maior uníssono no Mineirão, assim, que a torcida, todo mundo foi por um mesmo ideal, belo cântico, inclusive. E ainda sobre questão de torcida, de transmissão, cara, você não viu, e você viu na TV aberta? TV aberta. Assim, o que eles pediram, falaram do lance do Matheus Henrique, o que teve de replay, e que não tem um comentário da falta do Fabrício Bruno, foi brincadeira, viu? Não teve um comentário da falta do Fabrício Bruno. Foi assim, a falta marcada aí, não teve replay, não teve comentário, não teve nada. A do Flamengo, velho, foi uns 5 minutos. Teve reclamação do Plata, tem que ficar 1 minuto fora. Depois do Matheus Pereira ficar 1 minuto fora. Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, né? Me ajuda aí, pô. Já estamos habituados, né? Pô, mas nossa senhora, velho. Que isso? Por isso que eu gosto da Samuca TV. Sim, bem mais legal. Mas assim, é legal, tipo assim, eu também, eu já sinto falta de não acompanhar, né, em canais identificados, Samuca TV e tudo mais, porque o pessoal realmente não sabe muito do time dos times daqui, né? Sim. O pessoal tava até fazendo
cara aí colocando Lucas Silva como titular, teve canal colocando o Bruno Rodrigues como titular, então você acaba até por vias de informação mesmo, é mais interessante você ouvir na mídia identificada, né, porque você vai ter algo mais certo ali sobre o seu time. Mas assim... E não só do Cruzeiro, quando a gente tem que estudar muito o Inter, o Grêmio, equipes do Nordeste, eu sempre procuro o pessoal local, porque é muito diferente, muito diferente. O nível da cobertura, muito diferente. Inclusive, por exemplo, no Mirassol agora, né, eu tava fazendo umas matérias pro Central da Toca, se não me engano, ou produção do jogo, não sei, uma das duas coisas. E aí, na mídia nacional, tava colocando o Japa como titular. E ele não pode jogar porque ele pertence ao Cruzeiro, né, e tudo mais. Mas, só que, cara, eu até entendo, né, a gente tá acostumado e tudo mais, mas, pô, tem uma transmissão, teoricamente, que era pra ser imparcial, é interessante também. Porque você vê ali gente que não tem ligação com os dois times, às vezes a gente tem um olhar pra uma coisa, uma cobrança maior, ou uma benevolência maior que alguém que não é, mas aí fica difícil acompanhar. Porque Mas historicamente sempre foi assim, né? Sim, claro. Na TV aberta, eles têm esse perfil e a gente acaba... Eu não esperava nada de muito diferente. Quando eu decidi assistir da TV aberta, foi uma escolha muito pelo delay, né? E a vida seguiu. Mas a gente passa raiva. A gente sabe que passa raiva e passa raiva. Então, né, não dá tipo, convicto, né? Esse sentimento. Vou ligar aqui e passar raiva. E aí você passa raiva. E você falou do Jardim também, outra coisa que eu acho interessante, eu vi muita gente, né, brava porque ele falou lá do... Não entendo o ódio, falou que não entende o ódio do Cruzeiro por ele e tudo mais, né, mas, cara, eu gostei dessa fala dele, porque se ele falou assim é porque ele sentiu. Porque se o cara falasse, se ele falasse assim, isso é normal do futebol, sair do time e acontece, eu ia ficar assim, porra, devia ter sentido um pouco mais, né? Mas não, ele sentiu ali o baque dos 60 mil xingando o ouvido dele, das notas lá, né? O pessoal jogou as notas no campo, ou Caramujo? Eu não vi nota no campo, não. Eu vi algumas assim, eu até gostaria muito de ter alguns exemplares, mas... Não conseguiu? Não foi possível, não. Que pena. Mas belas notas, inclusive. Eu gostei do narizinho de Pinóquio, assim, acho que foi... Eu gostei do Raposão no iate pescando um peixe com a cara dele, escrito Léo Traíra. É bobo, né? E sempre é bom o trocadilho do sem caráter, sem palavra. Sem palavra, sem cara, é bom. A galera mandou sem bem, cabelo. A galera mandou bem. Sem cabelo, oh, maldade. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.